Justiça de Goiás concede prisão domiciliar para o médium João de Deus pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Cai o número de desempregados no Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, essa queda se deve à informalidade e pelos brasileiros que trabalham por conta própria. Práticos e seguros. Os cartões são a forma preferida para pagamentos. São aceitos em grandes, pequenas lojas, até mesmo por vendedores ambulantes. E o combate ao desperdício de alimentos no Brasil. Desperdício de alimentos está diretamente ligado com o comportamento do brasileiro. As classes menos favorecidas, por exemplo, ainda têm o costume de fazer uma grande compra mensal no supermercado. Olá, boa tarde. A Justiça de Goiás decretou o bloqueio de bens do médium João de Deus. Quem traz mais detalhes para a gente sobre esse assunto é a repórter Viviane Novaes, com quem nós conversamos agora ao vivo. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, Cadu, e boa tarde a todos. Olha, o bloqueio é de bens de 50 milhões de reais. Desse total, 20 milhões são para a reparação de danos a vítimas e 30 milhões por danos morais coletivos. Essa foi uma decisão do Tribunal de Justiça de Goiás a pedido do Ministério Público Federal. Viviane, e a Justiça Goiana também concedeu prisão domiciliar a João de Deus, não é isso? É isso mesmo, Cadu. Prisão domiciliar pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Olha, Cadu, mas ele vai continuar preso, viu? É que contra João de Deus há um outro inquérito que foi o primeiro motivo da prisão dele. Acusação de crime de violação sexual por várias mulheres que procuraram atendimento espiritual lá em Abadiânia. E aí, sobre essa denúncia, o médium aguarda julgamento de pedido de liberdade aqui no Supremo Tribunal Federal. João de Deus está preso desde o último dia 16 em Aparecida de Goiânia. Cadu. Obrigado, Viviane. Uma boa notícia de fim de ano na economia. O desemprego no Brasil caiu 11,6% em novembro, segundo dados divulgados pelo IBGE. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, essa queda se deve à informalidade e pelos brasileiros que trabalham por conta própria. Este número é referente ao trimestre encerrado em novembro. Em outubro, a desocupação no país era de 11,7%. Foi a 8ª queda mensal seguida do desemprego no país. Em termos de contingente, a desocupação ainda atinge 12,2 milhões de brasileiros, uma redução de 3,9% na comparação com o trimestre anterior e de 2,9% em relação ao mesmo período de 2017. A Receita Federal divulgou o balanço de 2018. Entre janeiro e novembro deste ano, foram apreendidos quase 3 bilhões de reais em mercadorias relacionadas a contrabando, descaminho e pirataria. Esse foi o maior resultado da história da Receita em apreensões. No mesmo período, foram recolhidos também 263 milhões de maços de cigarro e quase 30 toneladas de drogas, principalmente de cocaína. O Superior Tribunal de Justiça mantém suspensão de repasses às empresas de transporte coletivo no Rio de Janeiro. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido de uma empresa de ônibus do Rio de Janeiro para que fossem retomados os repasses e subsídios suspensos por liminar da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Os recursos custeavam a gratuidade para estudantes e pessoas com necessidades especiais em trajetos intermunicipais. O Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou a ação civil pública após identificar indícios de improbidade administrativa. As viagens estariam sendo pagas em duplicidade pelo Estado do Rio e pelos passageiros. O prejuízo estimado é de mais de 500 milhões de reais. Entre os 10 réus na ação estão empresas, autarquias e o próprio Estado do Rio de Janeiro. O presidente do STJ ressaltou que a suspensão de liminar é condicionada à demonstração da ocorrência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas e que, nesse caso, não foi comprovada a alegada violação a nenhum dos bens protegidos, uma vez que a empresa não conseguiu comprovar concretamente a correlação necessária entre a medida liminar impugnada e a lesão à ordem e à economia públicas.
E a seguir, práticos e seguros, os cartões são a forma preferida para pagamentos. Mas e quando o sistema não funciona? Em São Paulo, 2 empresas de comércio de softwares para pagamento vão ter que indenizar uma loja de brinquedos. Quer ficar por dentro da Justiça Eleitoral? A Biblioteca Digital do Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza publicações em plataforma intuitiva que proporciona ao internauta agilidade na pesquisa e facilidade na navegação. Livros, artigos, mapas, fotos, vídeos. Todo o material está disponibilizado na Biblioteca Digital da Justiça Eleitoral e pode ser acessado pelos internautas no portal do Tribunal Superior Eleitoral. São cerca de 4.500 itens catalogados. O acervo é composto por publicações principalmente da Justiça Eleitoral, como produções de ministros, desembargadores e servidores do tribunal. Na Biblioteca Digital da Justiça Eleitoral há obras de domínio público e também publicações que tiveram os direitos autorais cedidos pelos proprietários. Elas podem ser acessadas e baixadas gratuitamente. Há ainda alguns materiais que são de uso restrito de ministros e também de servidores do TSE. Nesse caso, quem tiver interesse no acesso pode entrar em contato com a seção de Biblioteca Digital, que vai avaliar a possibilidade de envio do material. O acesso à biblioteca digital pode ser feito pelo portal www.tse.jus.br, no menu O TSE, na opção Cultura e História. E por último, é só clicar em Biblioteca Digital. As pesquisas podem ser feitas pelas datas de documentos, autor, título ou assunto, além das comunidades e coleções. As vendas com cartões dispararam nos últimos anos. A tecnologia chegou ao comércio e possibilitou que muitos consumidores deixassem de usar cheques e dinheiro. Mas quando os sistemas das máquinas param de funcionar, causam prejuízos às lojas que podem recorrer à justiça. Crédito ou débito? Nos últimos anos é comum ouvir esta pergunta na hora de fazer uma compra. São raras as pessoas que andam com dinheiro no bolso. Este servidor público, por exemplo, diz que há muito tempo só usa cartão. Dar dinheiro dá um pouco complicado, né? Que o pessoal, por causa da segurança mesmo, né? E a gente vê que vem evoluindo bastante e é algo seguro. Já uso há bastante tempo e eu acho mais confiável usar o débito, né? E os cartões invadiram o comércio. São aceitos em grandes, pequenas lojas, até mesmo por vendedores ambulantes. A Regina é operadora de caixa e explica que facilidades como parcelar as compras incentivam os consumidores a usar essa forma de pagamento. Divide até 10 vezes sem juros, então fica muito bom para ele comprar. Até o dinheiro diminui bastante, né? Mas o cartão dá facilidade boa para o cliente. Mas a praticidade de comprar com cartão nem sempre funciona. Algumas vezes as compras não são efetivadas porque sistemas eletrônicos podem dar problema e parar. Em São Paulo, 2 empresas de comércio de softwares para pagamento vão ter que indenizar uma loja de brinquedos. O motivo é que os sistemas pararam de funcionar às vésperas do Dia das Crianças, uma data de grande movimento para o comércio, o que impactou diretamente nas vendas. Agora, além dos danos morais, eles também vão ter que ressarcir os prejuízos causados pelo problema. Há algum tempo atrás, não se considerava a pessoa jurídica sofredora de dano moral. Hoje, os tribunais já entendem que sim, que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral porque ela tem o seu nome prejudicado. E para conversar mais com a gente sobre esse assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada Priscila Tardem. E, antes de mais nada, eu agradeço a sua presença, desejando uma boa tarde também. Obrigado por vir falar conosco a respeito desse tema que é bem característico desse período. É sim. Boa tarde, Cadu. Olha só, uma questão que é característica justamente pelo grande volume de compras que é feito é a hora da chegada da fatura. Cobranças indevidas. O que é que a pessoa deve fazer em primeiro lugar? Bom, se ela identificar na fatura de cartão de crédito que há uma cobrança que ela desconhece, em primeiro lugar, ela deve fazer contato com a operadora de cartão de crédito, pelos serviços de atendimento ao consumidor, para informar que desconhece aquela cobrança, né, e contestar. Quando houver a resposta da operadora, né, se for positiva, a operadora vai estornar a quantia, ou então, se for negativa, o consumidor tem a opção de ir para a justiça.
Um grande problema nesse momento é justamente aquele período em que há cobrança, normalmente a operadora passa a enviar mensagens e solicitações no sentido de sanar a dívida, mas se pede justamente que aquele momento de cobrança seja paralisado. Existe a possibilidade de cobrança de juros nesse caso? Se houver o encerramento da contratação do serviço de cartão de crédito, aí o crédito rotativo tem que ser paralisado. Agora, os juros de mora, eles podem incidir. Mas e se a cobrança for indevida? Se a cobrança for indevida, em geral, quando houver o estorno, vai haver o estorno também dos valores cobrados a título de encargo em função dessa cobrança que não foi paga pelo consumidor. Mas a gente tem que observar que se o consumidor contesta parte da fatura, aquela parte que ele concorda tem que ser paga. Então, se a conta é de R$1.000 e R$200 ele não reconhece, ele vai pagar os 800 que ele reconhece. Agora, antes do Natal, fiz uma compra, mudei de ideia, cancelei a compra, seja pela internet, mas foi com a utilização do cartão, seja em loja física. Vendo a fatura, aquela cobrança ainda está caracterizada no cartão. O que eu faço? Então, tem que solicitar o estorno. A empresa, a loja que te vendeu o produto, vai mandar essa mensagem para a operadora de cartão de crédito e dentro de 1 ou 2 faturas esse valor vai ser estornado. É interessante que o consumidor pague para evitar a cobrança de encargos sobre esse valor. Eu acabei de falar de juros e quando se fala em termos de cartão de crédito, normalmente essa palavra vem associada porque os juros são reconhecidamente altos, mas eles não são considerados abusivos. Não são considerados abusivos. A gente tem a diferença dos juros de mora e a gente tem a diferença dos encargos contratuais, que popularmente as pessoas chamam juros do cartão. A diferença é que não incide a lei de usura que determina o limite de cobrança de juros nas operações de cartão de crédito, porque entende-se que a partir do momento que o consumidor deixa de fazer o pagamento da totalidade da fatura, ele está contraindo um empréstimo. E dessa forma as cobranças dos encargos são devidas. Estamos falando mais a respeito de cartão de crédito, mas temos as possibilidades de compras também com cartão de débito. E aí temos várias situações que geram dúvidas. Antigamente era proibida a diferenciação de preço pela compra com cartão de débito ou de crédito ou pagamento à vista. Isso é permitido já há relativamente pouco tempo. Sim, até junho do ano passado, de 2017, não podia haver essa diferenciação de preço. Mas em junho de 2017 foi editada uma lei que passou a permitir isso com a intenção de melhorar a situação para o consumidor que paga à vista. Então ele teria um desconto, né, das quantias a serem cobradas pelo serviço ou pelo produto em razão do pagamento à vista. A possibilidade dessa diferenciação é porque as taxas são menores para o débito? Para débito são menores, né? O crédito cobra um pouco mais e dinheiro não há diferença, não há cobrança nenhuma de encargo. Além disso, o dinheiro pago à vista, em espécie, ele proporciona ao vendedor um crédito imediato, né? O capital de giro vem logo. No débito demora menos tempo e no crédito pode levar até 30 dias. E no caso do sistema parar de funcionar na hora que está se fazendo uma compra, isso não é considerado uma situação abusiva do ponto de vista do consumidor pela justiça? Há jurisprudência nesse sentido? A jurisprudência que existe é que situações que geram aborrecimento da vida cotidiana não são indenizáveis. Então, essa situação pode ser levada ao judiciário e, dependendo da situação, o juiz ou o tribunal pode entender que houve ou não um dano moral. Se houver um entendimento que foi um mero aborrecimento da vida cotidiana, não vai haver indenização. Doutora, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal Justiça. Eu que agradeço a oportunidade. E muita atenção para você que está em casa e vai fazer compras com o cartão, principalmente nesse período. E a seguir, desperdícios de alimentos. Como nós, consumidores, podemos combater isso? Jogar comida no lixo é ruim para o seu bolso, para o meio ambiente e desrespeito com milhões de pessoas que sofrem com a fome. Termina hoje o prazo para que trabalhadores que têm direito ao abono salarial de 2016 saquem o benefício. De acordo com o Ministério do Trabalho, até 30 de novembro, ainda havia 1,3 bilhão disponível para 1.800.000 trabalhadores, ou seja, 7% ainda não retiraram o dinheiro.
O valor ainda disponível para essas pessoas é de mais de 297 milhões de reais em todo o Brasil. Cerca de 22 mil pessoas já haviam sacado o total de 16,7 bilhões até o final de novembro. A Justiça Gaúcha deferiu liminar para suspender os concursos públicos para o Curso Superior de Polícia Militar e Curso Superior de Bombeiro Militar. Os editais previam 50 vagas de capitão bombeiro militar e 200 vagas de capitão da Polícia Ostensiva. O Ministério Público ingressou com a ação civil pública contra o Estado do Rio Grande do Sul, alegando que foram publicados editais relativos aos 2 concursos sem a reserva de vagas para pessoas com deficiência. Na denúncia, o MP refere que os editais ferem as normas nacionais e internacionais sobre esse tema. Na decisão, o magistrado esclareceu que a reserva de vagas é prevista nas Constituições federal e estadual e salientou que não se pressupõe que todo e qualquer candidato portador de necessidades especiais esteja apto ao desempenho das atribuições previstas no concurso. Porém, consta nos editais em análise que as atribuições dos cargos não se limitam a exercer o policiamento ostensivo ou o desempenho em nível tático e operacional, mas incluem, por exemplo, o exercício de gestão em recursos humanos, ordenação de despesas e exercício de atividades docentes, atividades que podem ser feitas por pessoas com deficiências. O juiz determinou a suspensão dos concursos públicos até a retificação do item que exclui a participação desses candidatos no prazo de 10 dias. O consumidor deve ficar atento ao valor do produto divulgado pela empresa. Em alguns casos, nele está incluída a garantia estendida, uma prática ilegal que induz o consumidor ao erro. Foi o que aconteceu com o aposentado Antônio de Paula, que procurou o PROCON do Distrito Federal. Você compra um eletrodoméstico e, junto com o valor do produto, o vendedor oferece uma garantia estendida. Vai que depois de um ano, por exemplo, o produto quebra, logo depois de perder a garantia da fábrica. Esta é uma opção para o cliente que não é obrigado a adquirir. Seu Antônio sabe bem disso. Há 2 ou 3 dias atrás, eu adquiri uma máquina de costura para minha esposa, no valor de R$ 698. E o vendedor disse que me ofereceu para mim comprar garantia estendida. Eu enjeitei e quando foi no final da compra, eu percebi pela documentação que na nota fiscal constava só o valor da máquina de costura e o outro valor da garantia estendida constava em outro papel dizendo que comprovante não fiscal. Assim como o senhor elencou, não houve a contratação dessa garantia estendida e a empresa, a loja que vendeu para o senhor essa máquina de costura não tem o direito de imputar ao senhor essa garantia estendida sem que o senhor tenha manifestado a vontade de fazê-lo. Então, o senhor tem sim o direito de cancelar essa garantia estendida sem que haja a cobrança desse valor que está sendo imputado ao senhor, além do valor já pago pela máquina de costura, já com a sua garantia, que já vem com a garantia do produto. Então, o senhor tem sim o direito ao cancelamento desse serviço. A garantia estendida é uma forma que o consumidor tem de ampliar o seguro do produto depois de vencida a garantia legal do fabricante. Ela é regulamentada pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, mas a contratação não é obrigatória e ela não pode ser vinculada à venda e nem condicionada a um desconto. Caso isso ocorra, pode ser considerada venda casada e vai contra o Código de Defesa do Consumidor. A garantia estendida, em regra, deve ser oferecida por seguradoras ou vendedor habilitado. E o valor cobrado por ela tem que constar em documento fiscal. Com relação ao cupom não fiscal que foi entregue ao senhor, se realmente não houve um cupom fiscal, uma nota fiscal desse serviço, se não foi entregue, o senhor de fato tem o direito de denunciar essa situação no órgão competente perante a Secretaria de Fazenda, já que todo fornecedor de produto, de serviço, ele tem a obrigação de fornecer ao consumidor o cupom legal, o cupom fiscal, a nota fiscal
para o consumidor. E tem mais. O consumidor precisa ser informado sobre detalhes da cobertura estendida e o prazo que ela vai valer. Eles dizem, né, que tem a garantia estendida e pergunta, né, se a gente quer. Aí eu falo que às vezes quer, às vezes não quer, dependendo do eletrodoméstico, né, que às vezes não vale a pena, né. Sempre o vendedor oferece essa garantia estendida, eu sempre compro por segurança, né. A questão em relação à troca, quanto tempo de garantia que esse material vai ter, normalmente isso não fica bem explícito, realmente o consumidor tem que estar procurando saber, esclarecer dúvidas a respeito. Agora a gente vai falar sobre desperdício de alimentos. Você, na sua casa, joga comida fora? Ou, ao contrário, toma cuidado com o que compra no mercado para que alimentos não parem na lata do lixo. Veja como a mudança de comportamento de nós, consumidores, pode fazer a diferença no combate ao desperdício. Combater o desperdício de alimentos é desafio para o Brasil e para o mundo. Jogar comida no lixo é ruim para o seu bolso, para o meio ambiente e desrespeito com milhões de pessoas que sofrem com a fome. Como o desperdício faz parte da rotina da maioria dos brasileiros, muita gente sabe como evitar o problema. A rotina da Maria Lucineide, ou melhor, da Lúcia, como prefere ser chamada, é assim, na cozinha. Nas panelas não podem faltar arroz, feijão e macarrão para ela, para a filha e o genro. O problema é que a Lúcia nunca acerta nas porções e sempre sobra comida. Quando meu genro chega do serviço, às vezes chega sem fome, né? E não procura nem comer. E acaba que aquela comida vai toda para o lixo, porque a esposa também faz um lanche e acaba não comendo também. Ela tenta, mas nem sempre consegue fazer da sobra do almoço parte da janta. Aí, uma forma de tentar não desperdiçar comida é encher a barriga dos sobrinhos, que às vezes vêm filar a boia. Mas ainda assim, alguma sobra vai para o lixo. Tanto de pessoas que vivem na rua e que precisam de comer, né? Então, e a gente tá ali jogando aquela comida fora, né? Então, dá uma dor assim na gente por estar estragando aquela comida, né? É um hábito que a maioria das pessoas tem e que precisa ser mudado. Lugar de comida é no prato, não no lixo. Aí surge uma contradição. Arroz e feijão, por exemplo, que combinam tanto e agradam o paladar do brasileiro, correspondem a quase 40% de toda a comida jogada fora no país. O estudo foi divulgado recentemente pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, a ONU e organizações não governamentais. No final da cadeia agroalimentar, quer dizer, no âmbito da família, a gente não está falando apenas da perda da comida em si, mas também de todo o esforço que foi necessário para mover o alimento do campo até a mesa do consumidor. Então, com esse alimento também se perdem água, energia, mão de obra, todos os insumos necessários para cultivar o alimento no campo. Esse desperdício acontece no mundo onde cerca de 800 milhões de pessoas passam fome. A pesquisa também revelou que desperdício de alimentos está diretamente ligado com o comportamento do brasileiro. As classes menos favorecidas, por exemplo, ainda têm um costume de fazer uma grande compra mensal no supermercado. Aí, muita comida vai para o carrinho, além do que foi planejado. Resultado, boa parte do que se leva, estraga. E você já sabe onde vai parar, né? A cultura da fartura, o hábito de gostar de uma compra abundante, mensal, logo após receber o salário, às vezes não planeja bem a compra, o gosto pela fartura na mesa também, essa cultura da fartura que acompanha todo o itinerário do consumo do alimento, isso aí é o que explica esse hábito de jogar comida fora em elevada quantidade em algumas famílias. Fartura, mesa cheia, variedade de alimentos. Aqui, diferente do que mostra a pesquisa, tem gente que já sabe como evitar esse problema. Eu compro para aquela semana. Eu acho um absurdo a gente jogar alimento fora e a gente tem que ter consciência, né?
Ou seja, comprando 1, 2 ou 3 vezes por semana, você diminui o risco de comprar demais e desperdiçar. Eu só compro o necessário para o uso diário. Não guardo nada, não tenho nada em casa para mais que um dia. Então todo dia compra um pouquinho? Todo dia compro um pouquinho. O consumidor é exigente. Olha, observa cada centímetro do alimento. Se tiver alguma falha, deixa para trás. Né, Regina? A gente quer o melhor, né? Novinho. A gente quer uma coisa boa, né? É isso. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Eu aproveito para desejar a você que nos acompanha um excelente 2019. A partir de segunda-feira, o Jornal da Justiça é com o Galton Sé. Obrigado pela companhia e uma ótima tarde.